Vamos lá então, equilíbrio iônico. Gente, quando falamos de equilíbrio iônico, fato, você vai pensar em íons, né? Ou seja, vai pensar no processo de ionização, beleza? Primeiro, quando pensamos na perspectiva da ionização, você vai ter um grau, beleza? Porque assim, uma molécula, vamos pensar em ácidos principalmente, ela sofre a ionização, então você vai ter ali a formação dos meuzinhos. Mas os meuzinhos, eles podem voltar a ser o meu reagente. Então, quando falamos equilíbrio iônico, ele vai ser o estudo dentro dos meus íons. Porque às vezes vão ter ácidos que eu vou ter um grau de ionização de 70%. Acontece as bases, né? Que aí vai ser a dissociação, mas vai ter íons, beleza? Então, tudo ali é a perspectiva do quanto que eu vou ter de íons no produto. Afinal, o quanto que eu tenho, dependendo do meu grau, eu posso fazer o cálculo da constante. E essa constante será Ki, que é a constante iônica. Para ácidos fracos, como é que é essa perspectiva? HA, que seria H, né, o começo de um ácido, A, porque seria como se fosse a parte iônica que vai sobrar posteriormente. Em meio aquoso, ou seja, mais água, aí formando H3 ou mais, que é o hidrônio, que é simplesmente a água com hidrogênio, e o A-. Se formos simplificar, é como se fosse HA em equilíbrio, com H+, e A-. Esse de baixo aqui é o mais direto para se resolver as questões. Quando pensamos em ácidos fracos, a gente vai pensar simplesmente no quê? Ki é igual produto sobre reagente. Fato. Porém, Ki, nós vamos pensar em Ka. Por quê? Porque como é constante iônica, mas é do ácido, eu posso chamar de constante de acidez. Gente, quando eu digo constante de acidez, é porque, segundo a teoria de Arrhenius, vamos pensar em Arrhenius, um ácido é simplesmente aquele composto, né, molécula, que tende à liberação do íon H+. Gente, se eu libero o íon H+, mais ácido eu sou. Então, quanto maior o Ka, mais ácido o composto é. Beleza? Quando pensamos em Ka e força, já falei, quanto maior o Ka, mais ácido o composto é. Sempre. Quanto maior o Ka, maior o composto é. Fechou? Grau de ionização. Ele pode ser destacado como quantidade de matéria ionizada sobre a quantidade de matéria adicionada, que seria você saber quanto que eu tenho ali que será ionizado. E quanto maior o grau, mais ionizada. Por quê? Porque quanto mais ionizada, mais produto. Então, maior o grau de ionização. Questão. Ai, Rodrigo, já questão sobre isso? É, gente, porque a constante de ionização é bem simples. Tudo vai depender de quantos íons eu tenho. Então, para isso, vamos ver na prática. Por exemplo, quando somos picados por uma formiga, ela libera ácido metanoico, que é o ácido fórmico, né, que é o HCOH. Aí, supondo que a dor que sentimos seja causada pelo aumento da acidez. Tanto é que quando você é picado por uma formiga, gente, dependendo da formiga, se ela libera muito ácido fórmico, não jogue água, você pode piorar. O certo é você colocar uma base, exemplo, sabão em pó, tá? Porque você vai neutralizar, tá? Ó, supondo que a dor que sentimos seja causada pelo aumento da acidez e que ao picar, a formiga libera 1 micromol de ácido metanóico num volume de 1 microlitro. Gente, 1 micromol para 1 microlitro, micro, é a mesma coisa que 1 mol por litro. Fechou? A questão está te ajudando. Qual deve ser a concentração de H+ na região da picada? Admita que a solução tem comportamento ideal e que a autoionização da água é desprezível. Mas o que ele trouxe? Que o Ka é igual a 10 a menos 4. Então, esse é o ponto-chave. Ka. Porque eu sei a concentração do meu ácido, eu sei o meu Ka, a questão que é o quê? A concentração de hidrogênio. Então, você vai substituir. 1 micromol para 1 microlitro é a mesma coisa que 1 mol por litro. Sei o Ka, mas eu não sei a concentração do hidrogênio. Então, primeiro, produto sobre reagente, né? Constante, ó. Início reage de forma equilíbrio. Vamos lá. O que eu sei? Eu sei o início. Produto é 0. Sempre.
Aí, reage barra forma. E tu pensa, vixe, eu não sei quem que reage barra forma. Mas é o que a gente vai descobrir. Vai descobrir tudo isso que vai descobrir. Rodrigo, por que menos 1 menos x? Porque é 1 que é o início menos o que eu descobri. Beleza? Primeiro, como é que eu vou fazer então? Ka é igual ao produto sobre reagente. O que que eu sei? Eu sei Ka, que é 10 a menos 4. Produto x vezes x e reagente 1, porque é 1 mol por litro. X vezes x fica x ao quadrado. Isso aqui vai ficar o quê? X ao quadrado é igual a 10 a menos 4. X ao quadrado quer dizer que o x ele é a raiz quadrada de 10 a menos 4. Quanto que vale a raiz quadrada de 10 a menos 4? 10 a menos 2. Pronto. Quer dizer que o x vale 10 a menos 2. Isso quer dizer que o H+, vale 10 a menos 2. Quer dizer que esse meu íon, que é o metanoato, vale 10 a menos 2. Pronto. É algo simplificado. Por quê? Porque você sabe o Ka. Se você não soubesse, aí seria um outro BO. Então, simplesmente a letra C. Por que a letra C? Porque ele trouxe alternativas. Eu coloquei alternativas? Ah, eu não coloquei alternativas, eu pulei alternativas. Mas, enfim. Qual que é a ideia? Reage barra forma. Íons H+, eu vou descobrir. Eu descobri que é quanto? Ah, a questão já queria. A questão, eu descobri no equilíbrio que é quanto? 10 a menos 2. Então, aqui é 10 a menos 2. Pronto. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim no equilíbrio, beleza? Chance disso aqui cair e vir novamente. E vir novamente. Baixa. Quando se cai algo de equilíbrio químico referente à acidez e basicidade, vem pH e pOH. Isso sim tem muito mais chance de cair. Beleza? Vamos lá. O que é a perspectiva da água primeiro? A água, nós falamos que ela tem uma autoionização. Quando eu digo autoionização, é porque ela se ioniza automaticamente, sozinha. Exemplo, água. Ali coloca água mais água, mas ela pode ser sozinha, tá? Não tem problema. A água, ela se ioniza em H3 ou mais ou H-. Ou uma demonstração simplificada, que é água, H+, ou H-. O processo de ida é indo, então de volta é exo. Gente, é a mesma coisa que falar que a água, ela libera hidrogênio, então isso aqui era para ela ser ácida. Ela também libera hidroxila, então era para ser básica. Mas se ela libera os dois, ela é neutra. Por isso que a gente fala que a água é neutra, a água pura. Por quê? Porque ela se auto-ioniza, beleza? A água, pelo fato de ter uma auto-ionização, ela tem a sua constante, chamada de Kw, que vem de K, water. Se o Kc é igual a produto sobre reagente, o que é Kw? Ah, a água líquido puro é constante, então eu elimino. Então, é a mesma coisa que eu falar que Kc da água vai ser apenas H+ e OH-. Só. Mas se eu tenho 1 litro de água, eu tenho 1000 gramas, certo? Se eu vou pensar em 1000 gramas na molaridade, fica o quê? Fica 1000 sobre 18 vezes 1, fica 55,6 mol por litro. Experimentalmente, é observado que o Kw, no caso, que a ionização é 10 a menos 7 da água. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu substituir todos os valores, Kc vezes água vezes igual a concentração do H+, concentração do H-, só que a água é constante, né? Aí eu chamo isso aqui de Kw, que é o K-water. Kw é igual a H+ vezes o H-. Como vamos falar sobre uma temperatura fixa, é a mesma coisa que eu falar que a constante da água varia de acordo com a temperatura. Se a temperatura é maior, a constante é maior, e assim vai. Mas vamos pensar a 25 graus Celsius, beleza? Vamos pensar a 25 graus Celsius. Eu tenho um Kw que é 10 a menos 14. Pronto. É a única coisa que você tem que lembrar. Kw, 10 a menos 14. É por isso que a faixa de pH é de 0 a 14. É por isso que a faixa de pOH é de 0 a 14. Beleza? Agora perceba, quanto maior a temperatura, maior a constante.
Mas uma questão, ela vai querer focar onde? Nos 25 graus Celsius apenas. Só nos 25 graus Celsius. Quando nós falamos neutro, é porque a quantidade de H+, é igual à quantidade de OH-. Se eu tenho H+ igual a OH-, pensa comigo agora. O KW é quanto? 10 a menos 14. Se H+ é igual a OH-, eu posso chamar de X e X. KW é igual a 10 a menos 14? Quanto que fica, então, o hidrogênio? 10 a menos 7. Gente, é por isso que falamos que se eu estou no pH 7, eu sou neutro. Se eu estou no pOH 7, eu sou neutro. Por quê? Simplesmente porque eu vou ter a mesma quantidade de H+ e de OH-. Rodrigo, mas o que seria o pH? O que seria o pOH? Aí vamos aqui para o quadrinho. Quando falamos pH, vou fazer menorzinho, pH, ele é chamado de potencial hidrogeniônico, que é simplesmente uma faixa que vai de 0 a 14. Vou colocar mais para cá. Que vai de 0 a 14. Quando falamos pOH, ele é chamado de potencial hidroxiônico, que também vai de 0 a 14. O centro é 7, o centro é 7. Como que se calcula pH? É potencial. Então, será uma relação logarítmica. Para ser mais exato, antilogarítmica. O pH ele é igual a menos log da concentração de íons H+. O pOH, eu vou pensar na hidroxila. O pOH é igual a menos log da concentração de OH-. Então, são duas relações diferentes, mas elas vão se completar. Por que elas vão se completar? Porque lembra que se eu tenho água, eu tenho H+ e eu tenho OH-. Então, não importa se minha solução é ácida, eu vou ter hidroxila. Não importa se minha solução é básica, eu vou ter hidrogênio. E lembra que o KW era quanto? 1 vezes 10 a menos 14? Gente, então pH mais pOH sempre dá 14. Sempre, sempre. Como assim? Se eu digo que meu pH é 3. Opa, 3 mais pOH dá 14. pOH é igual a 14 menos 3. pOH é 11. Então, eu sou pOH 11. E eu sou a mesma substância, só que uma faixa diferente. Mas antes, vamos entender uma coisa. Lembra que se eu falava que se eu tenho mais hidrogênio, mais ácido eu sou? Aqui é uma relação antilogarítmica, então é uma relação inversa. Então, quanto mais hidrogênio, mais ácido, mas menor o pH. Isso quer dizer que quanto mais próximo de 0, mais ácido. Ou seja, quanto mais próximo de 14, aqui é 0, aqui é 14, aqui é 0, aqui é 14. Quanto mais próximo de 14, mais básico. Simples. Rodrigo, e no pOH? Quanto mais hidroxilas, mais básico. E menor será o pOH, porque é uma relação antilogarítmica. Então, quanto mais para a esquerda, mais básico no pOH. Então, quanto mais à direita, mais ácido. Então, perceba uma coisa comigo. Lembra que eu falei aqui, se eu tenho pH 3, eu sou o quê? Ácido. O pOH é 11. É ácido também, eu não mudo o que eu sou. Se eu digo, o sabão tem pH 11. Tá ali. pH 11. O pH 11 vai estar aqui. Ele é básico. Se o pH é 11, o pOH é 3. Ele vai estar aqui. Também é básico. Eu não mudarei o que eu sou, só mudarei o ponto de vista. É sempre importante saber a relação de pH e de pOH. Beleza? Falei. Soluções neutras.
H+ igual a OH-. Se a solução é ácida, H+ maior que OH-, beleza? Então, o que eu vou ter? Mais hidrogênio do que hidroxila. H+ vai ser igual a, vai ser maior que o OH-, então ele vai ser superior a 10⁻⁷. Sempre, 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 sempre. Se a solução é básica, eu vou ter mais OH- do que H+. Então, se eu vou ter mais OH-, eu vou ser mais básica. Só. Fechou? Agora, é importante saber uma coisa. Quando nós temos, por exemplo, eu tenho pH é igual a menos log da concentração de 1 vezes 10⁻⁴. Quanto que é isso? Gente, log é base 10, certo? Primeiro, log de 1 é 0. Então, isso aqui tudo vai ser anulado. Esse menos 4 vem para frente. Então, pH vai dar igual a 4. Sempre que for 1 vezes 10 a menos alguma coisa, o resultado vai ser esse menos alguma coisa. Se for 1 vezes 10 a menos 8, é 8. 1 vezes 10 a menos 2, é 2. Pronto. Não tem BO. Agora, tudo muda quando a questão traz, é menos log de 3 vezes 10 a menos 2. Então, a questão vai trazer quanto que é log de 3 para você calcular. Beleza? Aqui eu já falei, ó. Se eu tenho mais hidrogênio, tá certo, eu tenho mais hidrogênio do que hidroxila, é ácido. Se eu tenho igual, neutro. Se eu tenho mais hidroxila, eu sou básico. Mais hidroxila, eu sou básico. Pronto. Escala de pH vai de 0, eu tenho 7 neutro e tenho 14. Quanto mais para a esquerda, mais ácido. Quanto mais para a direita, mais básico. Pronto. Sempre assim. Sempre assim. E quando falamos no cálculo de pH, é o potencial hidrogeniônico, já falei anteriormente, né? É igual a menos log da concentração de H+, enquanto o cálculo de POH, menos log da concentração da hidroxila, e os dois, quando se somam, tem que dar igual a 14. Eu dei esse spoiler já para vocês. Ó, se a concentração é 10 a menos 4, o pH vai ser quanto? 4. O pH vai ser 4, certo? Se o pH vai ser 4,5, é ácido. Se o pH vai ser 4, quanto que é o POH? Se somando os dois tem que dar 14, o POH é 10. Fechou? Já falei. Indicadores de ácido base, último tópico dessa aula. Gente, quando falamos indicador ácido base, é uma solução, às vezes pode ser um sal, mas enfim, é um reagente que vai ser utilizado para mostrar a coloração. Ele vai indicar. O mais comum e aquele que você tem que saber é a fenolftaleína. A fenolftaleína, quando o meio é ácido, ela fica incolor. Quando o meio é básico, fica roseada. Tem vestibular tradicional que fala avermelhada. Você vai considerar, porque olha essa imagem. É quase um vermelho, né? Então, indicador ácido base. Lembra da fenolftaleína. Ele é o único que você precisa saber. Rodrigo, o restante, a questão vai trazer as informações. Vai falar, o azul de bromotimol, ele vai trazer a tabela de cor. O vermelho do Congo vai trazer a tabela de cor e assim por diante, tá? Simplesmente o indicador ácido base, ele vai interagir com os íons. No caso ali, ó, ali é a fenolftaleína. Tá, ó, fenol, eu tenho fenol. E o que vai acontecer? Ele está em equilíbrio entre incolor e vermelho. Mas quando ele tem hidrogênio, ele vai para o incolor. É isso. Quando tem hidrogênio, vai para o incolor. Agora, se ele não tem tanto hidrogênio, ele fica no vermelho. Beleza? Ou seja, é um equilíbrio. Até a fenolftaleína, ela tem o seu próprio equilíbrio. E um outro indicador ácido base bacana para você saber é o repolho roxo. Repolho roxo é um ótimo indicador ácido base e muitos professores até mesmo utilizam, né, por meio de uma brincadeira em sala de aula para observarmos colorações de algumas substâncias, beleza? Questão para finalizarmos, questão do ITA. Olha que coisa legal. Quantos mols de ácido acético precisam ser adicionados a 1 litro de água pura para que a solução resultante tenha um pH igual a 4? Gente, eu quero pH igual a 4. Então, pare e pensa comigo. Lógica.
Se eu quero pH igual a 4... Ixi, eu até fiz aqui, né? Se eu quero pH igual a 4, quanto que tem que ser hidrogênio? 1 vezes 10 a menos 4. Então, o hidrogênio, ele tem que ser 1 vezes 10 a menos 4. E grave isso, tá? É hidrogênio. Não é, exemplo, minha molécula, meu ácido. Não, é o hidrogênio. Ali eu tenho o ácido acético, né? Em equilíbrio com o hidrogênio. Só que eu tenho uma constante de acidez. Então, vamos lá. Se eu tenho o Ka e tenho o pH, eu tenho que pensar. O que é a constante? É produto sobre reagente, certo? Ó, já falei pra vocês. Então, eu tenho, vamos lá, equilíbrio. No equilíbrio, eu tenho que ser 10 a menos 4. Mas para eu ter isso, eu tenho X mols da concentração do meu ácido. Mas eu vou ter que usar a constante, gente. Por quê? Porque eu tenho o valor de Ka. Ele não trouxe por qualquer motivo. Ka é igual a produto sobre reagente. Então, fica 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4, porque você tem esses dois valores, certo? E você tem a constante, então você vai descobrir esse cara. É isso, você vai substituir. Rodrigo, mas por que o acetato ali é 10 a menos 4? Porque o hidrogênio é 10 a menos 4. Então, como é que fica? 1,8 menos 5 é igual a 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4 sobre x. Vai dar quanto essa brincadeira? 10 a menos 8, certo? Cadê? Igual. X é igual a 10 menos 8 sobre 1,8 a menos 5. Lembra que isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 8, né? Mas você pode resolver só a parte da base 10 sem nenhum problema. Vai dar aproximadamente 0,56. A menos 3, porque vai ficar menos 8 menos o menos 5. Menos 8 mais 5, mais e menos, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 5,6 a menos 4. Menos 4. Parece chatinho esse ponto aqui, mas o que você tem que interpretar? Vamos lá pro textinho. A questão, ela quer saber quantos mols do ácido acético. Quando eu sei hidrogênio, a concentração de hidrogênio, coloquei aqui a concentração, a molaridade, eu sei a desse cara. Se eu uso a constante, eu vou descobrir a molaridade desse cara. Gente, mas quando eu descubro a molaridade desse cara, se está falando sobre 1 litro, a molaridade vai ser igual a mols. É uma questão do ITA, mas ela está facilitando para você, porque ela não quer que você seja o fodástico, quer que você consiga saber interpretar. Como vai dar 5,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro, a questão falou que eu quero em 1 litro. Então, vai ser 5,6 mols. Pronto, beleza? Aí, nesse caso, era uma questão aberta, então não tem por que se preocupar para Enem ou outro tipo de vestibular. Fechou? Dica para equilíbrio químico, gente. Dos mais importantes, saber fazer o deslocamento do equilíbrio. Cara, sabe? Grava, refaz, temperatura, pressão e concentração. E pelo menos saber organizar as constantes. Tanto a constante de Kc, que é a da concentração, quanto a constante, que é o Kp, que é da pressão parcial, é sempre produto sobre reagente. Fechou? Bons estudos para vocês. Qualquer coisa, só mandar mensagem.